na pequena cidade de Belém, em um reino minúsculo chamado Israel, cercado por inimigos hostis. Mas no fim da vida de Davi, esse humilde pastorzinho fará o reino crescer, deste tamanho para este tamanho. E como ele faz isso, é uma das maiores histórias já contadas. Consegue imaginar como um simples pastor virou rei? Se inscreva agora e acompanhe cada passo dessa jornada real. Ele era o caçula dos irmãos, então ficava em casa cuidando das ovelhas da família, enquanto seus irmãos mais velhos se juntavam ao exército do rei Saul para lutar por Israel no Vale de Elá, um lugar real que você pode visitar hoje. O povo de Israel tinha um problema gigante. Literalmente, um cara quase 2 vezes o tamanho de um homem comum foi enviado da cidade de Gate para liderar uma invasão contra Israel. Esses inimigos eram os filisteus, que viviam nesta região aqui. Vou explicar depois por que os filisteus odiavam tanto Israel e por que a Bíblia diz que havia vários gigantes filisteus na terra. As razões são chocantes. Mas antes, a vida de Davi estava prestes a mudar radicalmente. Por causa de um lanche. Isso mesmo. Seu pai, Jessé, mandou Davi levar comida para seus irmãos no campo de batalha, porque, guerra da fome. Só que quando Davi chegou lá, ficou puto da vida. Golias estava xingando o Deus de Israel. Mas os soldados israelenses estavam com medo de enfrentá-lo. Então Davi, um humilde pastor, fez aquilo pelo qual se tornaria mais conhecido. Pelo poder de Deus, ele derrotou Golias com apenas uma funda e uma pedra. E a propósito, esse foi só o primeiro gigante que Davi derrotou. Quando os homens viram que Deus tinha dado a vitória a Davi, eles perseguiram os filisteus de volta para suas terras. Você pensaria que o rei Saul ficaria feliz, mas não. No caminho de volta para casa, em Gibeá, aconteceu algo que ferrou com o psicológico dele. As moças saíram cantando e dançando com uma música nova que inventaram. Saul matou seus milhares, mas Davi, suas dezenas de milhares. Isso deixou o rei tão ciumento que no dia seguinte ele tentou matar Davi com uma lança, 2 vezes. Bom, Saul tinha um probleminha com raiva, mas era mais que isso. Pouco tempo antes, Saul tinha pecado contra Deus várias vezes, e por isso Deus tirou o reino dele e deu para outra pessoa. O problema é que Saul não sabia quem era essa pessoa, até o dia em que um certo jovem enfrentou um gigante. Ele percebeu que Deus estava com Davi, e isso o apavorou. Então ele bolou um plano para fazer Davi morrer. Sabendo que Davi e sua filha Mical estavam apaixonados, Saul fez uma proposta bizarra. Me traga 100 prepúcios de filisteus, e eu deixo vocês se casarem. Sim, isso está na Bíblia. E sim, é nojento se você pensar muito. Davi foi para a terra dos filisteus e não trouxe só 100 prepúcios, trouxe 200. Mas o rei Saul continuou com ciúmes e de novo tentou matar Davi com uma lança. O que realmente deixou Saul puto foi que até seu próprio filho, Jonatas, tinha virado aliado de Davi. Então Davi fugiu para Ramá, onde encontrou uma das únicas pessoas em quem podia confiar, o profeta Samuel. Devia ter mencionado antes, mas anos atrás, depois que Deus tirou o reino de Saul, Samuel foi secretamente à casa de Davi em Belém para ungir Davi como rei. Mesmo ele sendo o caçula de 8 irmãos, só a família de Davi e Samuel sabiam disso. Mas Saul estava desconfiado e seguiu Davi até Ramá. No caminho, algo muito estranho aconteceu. Parece que Deus fez Saul cair em um tipo de transe, que fez ele tirar todas as roupas e agir como um profeta louco. Isso deixou todo mundo confuso e deixou Davi escapar. Davi então fugiu para o último lugar onde Saul pensaria em procurar, território filisteu. Na verdade, ele foi para a cidade natal de Golias, Gate, esperando que ninguém o reconhecesse. Não deu certo. O povo levou Davi direto para o rei de Gate e disse: "Esse é o guerreiro que matou um monte da nossa gente." Mas Davi era esperto e fingiu ser louco, babando e se batendo. Funcionou. O rei achou que ele era tão doido que o expulsou. Plano B. Uma caverna chamada Adulão, no centro de Israel. Arqueólogos acreditam ter encontrado essa caverna, e foi lá que algo muito incrível aconteceu. 400 homens se juntaram a Davi.
a maioria devendo impostos para o rei Saul. Eles seguiram Davi para o território de Moabe. Aparentemente, americanos não foram os primeiros a se juntar a um exército rebelde para fugir de impostos. Davi pediu ao rei de Moabe para abrigar sua família e depois levou seus homens para se esconder em uma floresta perto de sua cidade natal. Enquanto isso, Saul estava sedento por sangue a ponto de matar sacerdotes só por darem pão para Davi. Um sacerdote escapou e avisou Davi, enquanto Saul era consumido pela inveja. Davi, que já tinha seus próprios problemas, levou seus homens para defender a cidade de Keila de um ataque filisteu. Foi aí que esses sonegadores de impostos viraram guerreiros. Mas Saul ficou sabendo e levou o maior exército que tinha para acabar com Davi. Davi tinha duas opções: ficar em Keila e torcer para o povo ajudá-lo, já que ele salvou a cidade. Fugir para o deserto. A maioria faria uma lista de prós e contras ou entraria em pânico, mas não Davi. Ele fez algo que muitos em Israel considerariam uma abominação. Pediu aos sacerdotes que fugiram de Saul para lhe darem a veste sacerdotal, chamada éfode. Essa roupa sagrada era só para os sacerdotes oficiais. Mas Davi vestiu e perguntou a Deus o que fazer. E Deus disse: vaza agora. O fato de Deus ter aprovado Davi usando o éfode é muito mais importante do que parece. Você vai entender daqui a pouco. Davi e seus homens chegaram às cavernas de En-Gedi. Saul soube e reuniu 3.000 soldados para caçá-lo. En-Gedi era o lugar perfeito para se esconder, cheio de cavernas, cachoeiras, para beber água, e animais selvagens, para comer. Quando Saul e seus homens chegaram a En-Gedi, Saul precisou fazer o número 2. Sem banheiros por perto, ele entrou em uma caverna. E, não me pergunte como, Davi conseguiu cortar um pedaço da roupa de Saul enquanto ele estava lá. Davi podia ter matado Saul, mas não fez, e o motivo é interessante. Não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor. Essa palavra ungido, em hebraico, é Messias, ou Cristo em grego. Isso vai ser muito importante logo mais. Saul ficou tão impressionado com a humildade de Davi que foi embora. Nessa época, o profeta Samuel morreu em Ramá. Davi então levou seus homens para o deserto de Parã, onde se casou com uma mulher chamada Abigail, que o ajudou a evitar uma guerra com seu marido Nabal, que Deus matou com uma doença. Depois, Davi foi para o deserto de Zif, onde poupou a vida de Saul de novo. Percebendo que Saul nunca desistiria, Davi tentou se esconder de novo com os arqui-inimigos de Israel, os filisteus. Dessa vez, ele levou 600 homens. Seja por medo ou inimigo em comum, o rei de Gate aceitou Davi e deu a ele a cidade de Ziclag. Isso foi grande coisa, porque os filisteus odiavam os israelitas, por um motivo que você vai descobrir. Davi provou ser amigo deles, lutando contra seus inimigos ao sul, derrotando os amalequitas e outros reinos difíceis de pronunciar. Mas aí os filisteus se prepararam para lutar contra Israel. Não sei o que Davi estava pensando, mas ele foi com os filisteus para lutar contra seu próprio povo. Só que, de última hora, os outros reis filisteus bararam Davi do exército, com medo de que ele os traísse. Eles tinham motivo. 50 anos antes, Sansão, um guerreiro israelita, tinha destruído um templo filisteu. Os filisteus queriam vingança. E os gigantes? Calma, já chegamos lá. Davi e seus homens voltaram, mas algo terrível aconteceu em Ziclag. Lembra quando Davi atacou os amalequitas? Pois é, eles revidaram, invadiram Ziclag, sequestrando as esposas e filhos do exército de Davi. Guiado por Deus, Davi perseguiu os amalequitas, resgatou suas famílias e ainda pegou um monte de tesouro, que distribuiu para as cidades de Israel. Enquanto Davi vencia, Saul perdia feio. Os filisteus empurraram Saul e seus homens para o monte Gilboa, onde Saul e seus filhos morreram. Os filisteus expandiram seu território. Com Saul morto, Davi não era mais um fugitivo, mas tinha novos problemas. Israel agora tinha mais inimigos que nunca, e em vez de se unirem sob Davi, o general de Saul, Abner, coroou um filho sobrevivente de Saul, Isbosete, como rei no norte. Deus mandou Davi para Hebrom, a mesma cidade onde Abraão, Isaque e Jacó foram enterrados. Lá,
A tribo de Judá fez Davi rei, e como era de se esperar, guerra civil estourou. Depois de 2 anos, Isbosete foi morto, e os dois lados se uniram sob o rei Davi. Com apenas 30 anos, Davi foi de pastor rejeitado a rei de Israel. Agora ele tinha trabalho a fazer. Primeiro, conquistar a cidade dos Jebuseus, que virou Jerusalém, e torná-la a capital. Os filisteus, que antes eram amigos de Davi, atacaram perto de Jerusalém. Mas Davi os expulsou até Gezer. Davi estava só começando. Ele ainda enfrentaria mais gigantes. Mas antes, ele fez algo incrível que muitos não percebem. Lembra quando Saul o perseguia e Davi usou o éfode para buscar a Deus? Dessa vez, Davi usou um para fazer sacrifícios enquanto trazia a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, para Jerusalém. Davi não era só rei, ele também agia como sacerdote. Só uma outra pessoa na história teve permissão para ser rei e sacerdote em Israel, e só uma outra poderá no futuro. O primeiro foi Melquisedeque, na época de Abraão. O último? Bom, já chegamos lá. Mas primeiro, os gigantes. Por que havia tantos gigantes na terra dos filisteus? E por que existiam gigantes? Esses gigantes não eram exatamente filisteus. Eram descendentes de algo muito pior. A Bíblia diz em Gênesis que, antes do dilúvio, anjos caídos se rebelaram contra Deus, tendo filhos com mulheres humanas. Essas crianças viraram gigantes, nefilins, guerreiros cruéis possuídos pelo mal. Foi um dos motivos de Deus ter destruído o mundo com o dilúvio. Mas, assim como outros pecados continuaram depois do dilúvio, os nefilins também. Na época de Davi, eles eram chamados de Refaíns, ou filhos de Anak, e Golias era um deles. Anos antes, Deus usou Josué para destruir a maioria desses gigantes. Mas alguns sobreviveram na terra dos filisteus. Davi já tinha matado um, agora era hora de acabar com o resto. Ele levou seus valentes, lutou contra os gigantes e os filisteus, e tomou a terra para Israel. Mas os filisteus não eram os únicos inimigos. Havia mais 5, e o quinto era um que Davi nunca esperava. Os moabitas, descendentes de um relacionamento incestuoso entre Ló, sobrinho de Abraão, e sua própria filha. Eles sacrificavam crianças a ídolos e perseguiam Israel. Davi os derrotou. Afinal, depois de gigantes, essa foi fácil. O próximo inimigo, Zobá, se aliou à Síria para enfrentar Davi. De novo, Deus deu vitória a Davi. Mas os sírios teriam que esperar, porque o rei de Amon, que tinha sido bondoso com Davi, morreu, e seu filho assumiu. Davi mandou servos para consolar o novo rei. Mas o cara humilhou eles, raspando suas barbas e cortando suas roupas até as nádegas. Davi mandou seu general Joabe atacar os amonitas, mas eles chamaram os sírios para ajudar. Israel estava cercado. Joabe dividiu o exército para atacar os dois lados. E aconteceu algo incrível. Os sírios fugiram com medo, e os amonitas, vendo isso, também fugiram. Os sírios mandaram reforços. Mas Davi cruzou o rio Jordão, lutou em Elão e os derrotou de novo. Agora só faltava acabar com os amonitas. Davi deixou Joabe cuidar disso enquanto voltava para Jerusalém. E foi aí, depois de tanta vitória, que nosso herói mostrou que não era um deus, mas um homem como nós. Ele estava no telhado do palácio quando viu uma mulher tomando banho. O nome dela? Batseba. Davi a levou para seu quarto, dormiu com ela, e ela engravidou. O problema? Ela era casada, e o marido estava na guerra contra os amonitas. Resumo: Davi cometeu um dos piores pecados da Bíblia. Ele matou o marido de Batseba no campo de batalha para esconder seu pecado. Obviamente não deu certo, já que estamos falando disso 3.000 anos depois. Isso começou uma série de tragédias para Davi, incluindo um inimigo final que quase destruiu o reino. Depois de derrotar os amonitas, Davi voltou para Jerusalém. Israel estava no seu maior tamanho e em paz. Até que um dos filhos de Davi, Aminon, estuprou Tamar, filha de outra esposa de Davi. O irmão de Tamar, Absalão, ficou furioso. Mas Davi não fez nada. Talvez por se sentir culpado pelo seu próprio pecado. Então Absalão se vingou, matando Aminon e fugindo para Gesur. Depois de 3 anos, Davi permitiu que ele voltasse, mas o tratou com frieza. Absalão então convenceu Israel a segui-lo em vez de Davi. Funcionou.
Davi fugiu com homens leais para o Monte das Oliveiras e chorou. O mesmo lugar onde outro rei rejeitado chorará no futuro. Absalão perseguiu Davi até Maanaim, onde os exércitos lutaram, até Joabe matar Absalão. Na tristeza, Davi voltou para Jerusalém e enfrentou outra rebelião. Um cara chamado Sebá convenceu o norte de Israel a se rebelar. Joabe o perseguiu até Abel e acabou com ele. Mas a história de Davi não termina com uma grande vitória. O reino estava maior que nunca e em paz. Mas Davi cometeu mais um pecado grave. Ele estava no topo de um monte, onde o templo seria construído, oferecendo sacrifício por não confiar em Deus. A primeira metade da vida de Davi parecia que ele podia ser o ungido, o Messias, que traria o reino eterno prometido a Abraão. Mas, apesar de ser um grande rei, sua vida terminou em desobediência. Porém, 1000 anos depois, um verdadeiro rei viria. Ele nasceria em Belém, como Davi. Seria perseguido pelo rei, como Davi. E seria rei e sacerdote, como Davi. Só que esse sacerdote também seria o sacrifício. Não só pelo pecado de Davi ou de Israel, mas pelo pecado do mundo inteiro. Para conhecer a história desse rei, o verdadeiro Messias, que nunca falhou, assista este vídeo aqui.